Olá, turmas. Bom dia para vocês. Vamos finalizar nossa semana com mais uma atividade de português, atividade 5. Não esqueça de preencher o cabeçalho antes de começar a atividade. Que tal continuarmos a estudar um pouco mais sobre o gênio memória? Vamos lá? Leia o texto com atenção para responder as questões que seguem. Sobre sucatas. Isso porque a gente foi criado em um lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isso porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de sela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas as origens do mundo. Estranhei muito quando, mais tarde, precisei de morar na cidade. Na cidade, um dia contei para minha mãe que vira na praça um homem montado num cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma faca, era uma espada, e que o homem era um herói da nossa história. Claro que eu não tinha educação de cidade para saber que herói era um homem sentado num cavalo de pedra. Eles eram pessoas antigas da história que um dia defenderam a nossa pátria. Para mim, aqueles homens em cima da pedra eram sucata. Seriam sucata da história, porque eu achava que uma vez no vento esses homens seriam como trastes, como qualquer pedaço de camisa nos ventos. Eu me lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O mundo era um pedaço complicado para o menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que um passarinho. Vi que tudo o que o homem fabricava vira sucata. Bicicleta, avião, automóvel. Só o que não vira sucata é ave, árvore, rã, pedra. Até nave espacial vira sucata. Agora eu penso uma mangaça branca no brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por, por cometer essa verdade. Barros Manuel de Memórias Inventadas. As Infâncias de Manuel de Barros, São Paulo, editora Planeta do Brasil 2010. Então, gente, ó, esse texto que vocês viram aqui é a memória, né, do autor aí falando sobre a sua vida na roça, no campo, né? Ele não tinha aqueles brinquedos que nós temos hoje, né? Que vocês têm hoje. E os brinquedos eram tudo feito assim à mão mesmo, como bola, né? A bola era feita de meia, os carrinhos eram feitos de lata, e aí por diante. Era uma vida bem mais diferente do que a nossa. Aí quando essa criança chega na cidade, ele se depara com um pouco da história, né? Mostrando um homem, né, com a espada no cavalo. E ele também fica indagando. Poxa, esse homem é sucata também. E a mãe dele explica, né, quando ele chega em casa, ele fala para a mãe que viu, e a mãe explica que ali é um resquício da nossa história. Que aquele homem ali, ele está representando a nossa história, que defendeu a nossa pátria, mas ele ainda, por ter morado no campo, por na mente dele não ter uma educação assim como vocês têm, ele, na mente dele, tudo vira sucata e realmente, né, na realidade, tudo que se faz vira sucata. E ele até fala que nave espacial, bicicleta, tudo vai virar sucata.
E na realidade é isso mesmo. E finalizando a história, ele pede até desculpa, né? Porque faz essa autocrítica, mas ele compara assim que uma nave espacial, né, não é tão bonita como uma garça voando, né? E aí por diante, a história é interessante e vocês agora vão partir para a interpretação do texto. Lá vai. Número 1. Como eram os seus brinquedos? Então vai no texto e veja aí como eram os brinquedos do menino lá na roça. Número 2. Onde o narrador passou a primeira parte da sua infância. Aí você está aí no texto e veja aí onde é que ele passou o início da infância dele. Número 3. Para ele, o que é mais importante ou mais bonito? Uma estátua de bronze ou um simples passarinho? Justifique sua resposta retirando um trecho do texto. Você vai no texto e vê aí, para ele, o que é mais importante. E também tire uma justificativa do texto, aí mostrando, né, o trechinho, essa comparação. Quarto quesito. Complete o quadro abaixo com as informações da fonte do texto lido. Então, vocês viram que abaixo do texto em negrito, né, a letra está mais escurinha, está mostrando aí o nome do autor, o livro e aí por diante. Vejam. Título do texto. Aí coloca aqui o título do texto. Autor do texto. Livro de onde foi retirado. Lugar da publicação do texto. Editora do texto. Ano da publicação. Está tudo aí lá no rodapé do texto embaixo. Quinto e último quesito. Os verbos indicam ações provocadas pelas pessoas. Anote alguns dos verbos do texto sobre sucatas. Então, você vai pegar alguns verbos aí do texto e colocar aqui no último quesito, certo? Mais tarde, a tia Edna vai fazer a autocorreção com vocês, mas leiam 2 a 3 vezes o texto para entender melhor e para você conseguir responder. Beijo para todos.